Para começar, vamos pensar numa coisa bem simples. Como será que um computador enxerga os números que a gente usa no dia a dia? Pega aí, por exemplo, o número 65.280. Para a gente, né, é um número normal, nada demais. Só que, olha que curioso, para a maioria dos computadores que a gente usa, a história desse número é contada de trás para frente. É isso mesmo. E para entender o porquê disso, a gente precisa falar primeiro da pecinha fundamental da memória. Então o lance é o seguinte, os computadores guardam tudo em pedacinhos chamados bytes. Imagina que cada byte é tipo uma gavetinha, sabe? Uma caixinha de armazenamento, um espacinho reservado lá na memória. Acontece que o nosso número, o 65.280, é grande demais para caber numa gavetinha só, num byte só. O que o computador faz? Ele quebra em duas partes. E para representar essas partes, ele usa um sistema chamado hexadecimal, que é super comum em programação. Aí, o nosso número vira FF e 00. E aqui, ó, tá o pulo do gato. Essas duas partes têm nome. O FF é o que a gente chama de byte mais significativo. Por quê? Porque ele carrega a parte de maior peso do valor. Pensa no número 350. O 3 vale muito mais que o 0, certo? Ele representa centenas. É o dígito mais significativo. A lógica é a mesma aqui. E o 00? Bom, esse é o byte menos significativo, a parte com menor peso. Beleza, então temos duas partes. E aí surge a grande questão. Na hora de guardar isso na memória, quem vai primeiro? O pedaço mais importante, o mais significativo ou o menos significativo? É bom lembrar que a memória do computador é basicamente uma sequência de endereços, um depois do outro. Imagina uma rua bem longa com casas numeradas em ordem. Casa 1000, casa 1001 e por aí vai. Então, para resolver esse dilema de quem vai primeiro, existe uma regra. O nome dessa regra é NDNS. É tipo assim, a gramática que o computador usa para saber como organizar esses números maiores na memória. E basicamente, existem dois jeitos de fazer isso. Duas convenções. A primeira é a Big Endian. Ela guarda o byte mais significativo primeiro. É o jeito que a gente lê, sabe? Da esquerda para a direita, o mais importante na frente. A outra é a Little Endian, que faz exatamente o contrário. Ela guarda o byte menos significativo primeiro. Tá, mas e aí? Qual desses dois jeitos o computador que a gente provavelmente está usando agora segue? Pois é, a fonte que a gente consultou deixa isso bem claro. As arquiteturas da Intel que estão na maioria dos nossos PCs usam a convenção Little Endian. Então, voltando para o nosso exemplo, o 0xFF00. O que acontece num sistema Intel? O byte menos significativo, o 00, é guardado no primeiro endereço de memória, no endereço de número mais baixo. Ou seja, a ponta pequena, o little end, vem primeiro. Daí o nome. Mas, peraí, por que fazer desse jeito, que parece todo invertido, todo ao contrário do que seria lógico para a gente? A resposta, como quase tudo em computação, é eficiência. Com essa ordem Little Engine, se o processador precisar de uma versão menor daquele número, ele não precisa fazer nenhuma conta mirabolante. Ele só pega o primeiro byte que está ali no começo da memória e pronto. Isso agiliza muito certas operações matemáticas e conversões, é uma baita otimização para o hardware. E ó, isso não é só uma curiosidade teórica não. Isso tem um impacto real, direto, na vida de quem programa. Em redes, por exemplo, se um computador Big Engine manda dados para um Little Engine sem um tradutor no meio, vira uma bagunça. Os dados chegam todos errados. O mesmo vale para ler arquivos ou para debugar um código olhando direto na memória. Então, para resumir a história toda, nos sistemas Intel, que a maioria de nós usa, a memória de um número guarda primeiro o seu final para depois guardar o começo. É a história contada de trás para frente. Fica aí a reflexão, né? Da próxima vez que alguém declarar uma variável num código, a gente já sabe que a jornada dela para dentro da memória não é tão simples quanto parece. Não é só um número sendo guardado. É uma história inteira contada de um jeito bem particular pela máquina.